E levantamento mostra que mulheres são minoria no primeiro escalão da Prefeitura de Londrina. Apesar de terem conquistado mais espaço nos últimos anos, as mulheres continuam sendo minoria na política. Essa baixa representação feminina não acontece só nos cargos eletivos, mas também em cargos com poder de mando, como secretarias e presidência de empresas e órgãos públicos. Um levantamento feito pela nossa produção do RN de Londrina mostra que dos atuais 29 cargos de primeiro escalão da Prefeitura de Londrina, apenas 5 são ocupados por mulheres. E na Prefeitura de Londrina, as mulheres estão em 5 secretarias. Na Educação, com a Maria Tereza Pascoal de Moraes, na do Idoso, com a André Ramondini, na Assistência Social, com a Jaqueline Micali, em Recursos Humanos, com a Juliana Beluschi, e na Secretaria da Mulher, que atualmente é ocupada pela Liange Dói. As outras 14 secretarias e 10 presidências de órgãos e empresas públicas são ocupadas por homens. A média de cargos ocupados por mulheres vem se mantendo entre os 3 últimos governos. Na administração do Alexandre Quiref, entre os anos de 2013 e 2016, 4 mulheres estiveram na secretaria e 2 como presidentes de órgãos ligados à prefeitura na gestão da prefeitura. Já na gestão Barbosa Neto, isso entre os anos de 2009 e 2012, 5 mulheres estiveram em cargos de primeiro escalão, sendo 3 em secretarias e 3 na presidência de órgãos e empresas públicas. A baixa representatividade feminina também é vista no primeiro escalão do governo do Paraná, em que nenhuma empresa pública mantida pelo Estado existe uma mulher, conta com uma mulher na presidência e no secretariado são apenas 3. A cultura é comandada pela Luciana Casagrande Pereira, a Secretaria da Mulher é chefiada pela deputada federal licenciada Leandre Dal Ponte e a Procuradoria-Geral do Estado, que tem como titular a advogada Letícia Ferreira da Silva, que na gestão passada do governador Ratinho Júnior era a única representante feminina no primeiro escalão. E das 10 maiores cidades do estado, apenas Guarapuava tem uma distribuição bem equilibrada. Por lá, das 27 secretarias, 12 são ocupadas por mulheres. O prefeito, Celso Góes, falou da importância da igualdade de gênero na função pública. Vamos acompanhar. É que precisamos ter a maior diversidade possível, pois nossa sociedade é diversa. Portanto, quanto melhor ela estiver representada na equipe administrativa, temos muito mais possibilidades de responder aos desafios que a cidade nos impõe a cada dia. Raquel, você que vai ter muito mais propriedade para falar do que eu, com a sua análise em relação a essa baixa representatividade. O público feminino é o maior, a gente pensar em números populacionais, só que está ainda muito pouco representado em órgãos públicos e nosso exemplo mais prático, a própria Prefeitura de Londrina. Pois é, e como a gente viu dos outros governos, não é diferente. Isso se mantém há muitos anos, há muitas gestões, né? E é interessante que a gente tem uma população bem equilibrada em Londrina e a gente dizer que a gente não tem mulheres qualificadas para ocupar os cargos, porque antes era a máxima, era essa, né? Ah, não, é porque tem mais homens, porque normalmente os homens estavam nos cargos diretivos, nas empresas, nas lideranças, então era natural que eles assumissem outras posições também na gestão pública, eram convidados para a gestão pública. Hoje eu acho que isso não dá para considerar, né? A gente tem mulheres em Londrina, especificamente, com a máxima qualidade profissional e que poderiam estar ocupando esses cargos, né? A gente precisa ter uma mudança cultural, não é uma questão da Prefeitura de Londrina, é uma questão cultural do Brasil todo. Eu tenho um exemplo muito interessante, já faz vários anos eu atendi a Prefeitura de Tibagi com a minha empresa, né? A gente desenvolveu um projeto de turismo lá para eles, né? Material de turismo. E eu conheci o prefeito de Tibagi na época. E as secretárias eram todas mulheres. E eu nunca tinha visto aquilo. A secretária de obras, a secretária... Olha, era praticamente tudo mulher. E aí eu perguntei para ele que naquela época, hoje, sei lá, já deve fazer 20 anos isso, que o prefeito de Tibagi, ele já até voltou ao governo, mas foi no governo anterior. Aí eu perguntei para ele, eu falei, por que tantas mulheres? Ele falou, porque as mulheres são eficientes, elas trabalham muito. Então, eu gosto de mulher no meu governo. E os resultados são criativos. Ele elogiou um monte as mulheres e eu nunca tinha visto. E ele já era uma pessoa mais de idade, tudo, que seria natural que buscasse homens, né? Confiassem em homens. E eu achei muito interessante esse posicionamento dele, né? E realmente existem diferenças aí entre homens e mulheres na gestão. As mulheres
Até saiu uma pesquisa já faz um tempo também, que as mulheres até eram consideradas mais honestas, mais transparentes, né, no trabalho. Então eu acho que, na verdade, a gente precisa trabalhar muito ainda uma mudança cultural. Não é uma mudança dentro da prefeitura X ou Y, da empresa X ou Y. É uma mudança cultural, né? De entender que as mulheres estão preparadas para ocupar os cargos e desempenhar outras funções. Como a gente já vê. Por exemplo, acho que a CEO da Bayer, da empresa Bayer, é uma mulher. Quando que num mundo tão masculino, né, você veria isso? E a gente tem visto, é só entrar no LinkedIn, você vê diversas grandes empresas e as CEOs são mulheres. Então eu acho que realmente é olhar para o lado e tentar e experimentar essa oportunidade de gestões femininas, que eu acho bem importante, equilibrar. Eu assino tudo embaixo. Nem ousaria, né? Voto com a relatora. Na Pan News Londrina, 10 horas e 23 minutos.